Olá, boa tarde a todos e todas. Hoje, na nossa série de eventos, falando de direito e sexualidade, temos a honra e o prazer de receber a professora Thais Emília de Campos dos Santos. Professora Thais, Thais, se eu errar alguma coisa, você me corrige depois, por favor, tá? Doutoranda em Educação, fundadora da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, e o tema do nosso bate-papo de hoje é diversidade sexual e as pautas da militância intersexo. Antes da gente começar, antes de passar a palavra para a Thais, eu, assim, acho muito importante e eu quis muito que Thais aceitasse o convite exatamente por isso, porque de todos os estudos que a gente faz, tudo aquilo que a gente trabalha dentro da área do direito, a gente percebe que a discussão do intersexo é uma das mais complicadas, porque tem muito pouco, ainda, desculpem o conflito da expressão, mas tem pouquíssimos trabalhos tratando do tema, a pesquisa é muito restrita, então acho que é extremamente importante trazer a Thaís para falar um pouco aqui com a gente, principalmente, Thaís, me corrijo mais uma vez, Thaís, salvo o melhor juízo, é a presidenta da Associação Brasileira Intersexo, hoje, né, Thaís? Acertei até agora? Então, se eu falei besteira, Thaís, você me desculpa, você me corrige. Thaís, mais uma vez, muitíssimo obrigado em nome da Universidade Federal da Bahia, em nome dos meus alunos e pesquisadores do Grupo de Pesquisa Direito e Sexualidade, todos os presentes aqui que não são do grupo, convidados a acompanhar as atividades do grupo. Thaís, por favor, a palavra é sua e mais uma vez, muitíssimo obrigado. Olá, tudo bem? Então, primeiro eu queria agradecer o convite, doutor Leandro, de estar levando a pauta intersexo, né, que é uma pauta tão invisibilizada. A única coisa, assim, eu não sou só fundadora da ABRAE, eu sou cofundadora. A ABRAE vem de uma história de um ativismo que começa em 2014, né, com poucos ativistas, eram 6. Então, lá estava Dione, estava Ernesto, Haru, Amiel, Alex e Shea. E eles eles começam o ativismo, né? E em 2015 eles têm a ideia de fazer a União Brasileira Intersexo, né? Que era a UB. Eu tive meu filho, o Jacob, que nasceu intersexo em 2016. E como eu já vinha de uma formação muito na área de educação, educação especial, inclusão, quando ele nasceu, eu pensei, deve ter alguma associação que cuida de crianças, né, que nascem né, com ambiguidade sexual, diferença de desenvolvimento do sexo e tal. E eu fui procurar e não achei. Eu achei a página Visibilidade Intersexo, que era de ativismo. Então, o apoio que eu encontrei quando eu tive meu filho foi de ativismo, não existia uma associação, alguma coisa mesmo de apoio. Então, aí a gente junta, né, nesses anos todos de militância e começa a sentir a necessidade cada vez mais de uma associação, por causa das outras mães que começam a procurar, outras pessoas adultas, intersexo, e a necessidade da formalização, porque a gente percebe que uma instituição formalizada ela tem mais força, né, para articular Verdade. políticas de proteção. Então, nesse Exato. sentido. E por isso que eu falo, eu sou cofundadora. Em 2018, a gente teve a primeira assembleia, né, oficial. Só que o que aconteceu? Como cada um é de um pedaço do Brasil, e aí uma das diretoras que assinou, ela faleceu, a Yumi, e aí a gente teve que retomar toda a documentação. Aí fizemos outra eleição, aí quem estava de presidente, o Ernesto, cheio de vice, e aí o Ernesto precisou se afastar também por questões dele, acabando faculdade e várias outras questões. Fizemos outra eleição, aí foi a Miel eleito presidente, eu vice, aí chega em dezembro, a Miel sofre acidente, fica em coma, eu falei, não, a gente tem que abrir essa braia, porque a gente tinha muito medo do Amiel falecer, e em homenagem até o Amiel, agora nós vamos fazer tudo dar certo. E aí fizemos a assembleia em São Paulo, com o pessoal de São Paulo para conseguir formalizar. Contamos com. Tem pessoas que estão aqui, tá a Cássia, que hoje está na diretoria da ABRAE, que é mãe de intersexo. Então, na diretoria, a gente tem pessoas intersexo, mãe de intersexo, pai de intersexo. E tem aliado, porque senão a gente não ia conseguir abrir, documentar. O movimento intersexo precisa muito de aliados. E aí formalizamos esse ano, e
Deu uma pausa aqui no celular. E aí, o que aconteceu? A gente, essa semana, saiu o CNPJ da Baia, estou explicando tanto, porque foi tão difícil conquistar, e a gente percebeu que o principal, o movimento formalizado em forma de associação, a gente começou a ter muito mais força mesmo. Não, mas eu acho importante você trazer toda essa história, até exatamente para que a gente consiga demonstrar, principalmente para os nossos pesquisadores, como é difícil você trabalhar certos temas no Brasil, em qualquer esfera de atuação, e como a institucionalização de algumas atividades, como a criação da associação, acaba sendo um elemento de... É horrível ter que falar isso, mas que confere força a todo o trabalho, a todas as políticas, a todas as tentativas de se encaminhar medidas que atendam às necessidades da população como um todo. O que você trouxe na sua primeira fala, na sua primeira frase, salvo engano, é assustador. É pensar que quando o seu filho nasce, você vai procurar o acompanhamento de algum tipo de associação e não acha nada. Então, assim, é algo muito, muito preocupante e te felicito, e felicito a todos os participantes, fundadores, cofundadores e integrantes da BRAE exatamente por isso. É sensacional. E só para constar, eu esqueci de falar isso, conheci o trabalho de Thaís um pouco, de tudo o que era desenvolvido pela comunidade intersexo, num livro que eu participo e que Thaís também participa, que foi coordenado pela professora Maria Berenice Dias, que, salvo o melhor juízo, é o único livro que... Ah, que bom que você está com ele aí, porque o meu tá na minha casa em Salvador, eu estou em São Paulo agora. É isso. E tem, assim, é um livro maravilhoso, tem textos de inúmeras pessoas de diferentes áreas, e, assim, não tem nada além desse livro, se você procurar um livro que trate especificamente disso. Dentro da área do direito tem pouquíssimas coisas. Eu participei de uma banca de doutorado há alguns meses que a aluna tratava sobre isso também, que é uma das escritoras também desse livro. Mas, assim, especificamente sobre a figura do intersexo, temos muito pouco. O pouco que a gente tem, assim, de escrito sobre o tema, talvez a gente vá achar em algumas dissertações e teses, pensando na área do direito, claro, mas algumas dissertações e teses, eu trato um pouco sobre a questão do intersexo dentro do meu livro, que eu falo de identidade de gênero, mas, assim, direcionado, específico, tratando sobre o tema, tem, assim, a quantidade de material é muito pequena, não é, Thaís? Eu queria até falar do livro mesmo, porque foi assim, hoje é o nosso referencial. A semana passada a gente teve um debate muito grande em relação ao que é intersexo, e a fonte que a gente tinha para mostrar era esse livro no Brasil. É. Então, assim, a criação até do livro, eu lembro quando eu tive Jacob, o que me pegou foi a questão de gênero, eu não me preocupava mesmo, porque meu mestrado eu já trabalhava com questões de gênero, então eu não posso comparar eu, meu marido, com, por exemplo, um casal hétero e padrão, nunca fomos. Então, eu engravidei, eu estava no começo do doutorado, eu lia muito Butler, e aí eu entendia meu filho como um não binário, porque era um corpo não binário. Quando os médicos falaram, é uma genitália ambígua, não sabe se é um clítoris aumentado e tal. E eu pensei assim, tá, ele é não binário, boa, para mim morreu o assunto. Só que quando ele nasce, ele vem para essa sociedade, o que não era problema quando ele estava na barriga se tornou um problema. Por quê? Primeira coisa, ele não me entregarem a declaração de nascido vivo, alegando que não tinha como deixar um campo em branco, que os cartórios não iam registrar, e a questão do ter que adequar para poder registrar, que era um argumento médico. Então a gente faz uma vagina nele e você educa ele como menina. E eu pensei assim, jamais. Porque eu pensei assim, eu sou da área de estudos de gênero, eu pensava, eu vou educar ele como menina, será que a educação tem todo esse poder de manipular um gênero? Não Claro. tem. E aí, então, questionei os médicos, aí veio um outro médico que trabalhava com cirurgia de transição em adulto, falou, imagina, deixa crescer assim, depois chega para mim com 20 anos, estou querendo reverter a cirurgia e não tem como. Então, eu vi que eles não tinham segurança nenhuma no que eles falavam. E a questão da DNV, eu lembro que eu estava no hospital e eu pensei, não é possível que não tem direito a registro. Eu entrei no Google e apareceu uma série de notícias de crianças que chegavam à idade
pré-escolar sem certidão de Sim. nascimento. Aí eu pensei, então é verdade. E não era. Eu descobri só em 2018 que não era. E aí, o que aconteceu? A gente, eu exigi do setor jurídico do hospital um documento que comprovasse que meu filho nasceu, porque eu pensei assim, eu vou andar com ele na rua, e aí? Não tem Claro. documento, não tem nada. Então, aí, toda essa causa, né? O registro dele saiu só com 2 meses, depois que saiu o cariótipo, né? Aí colocaram masculino, não foi operado porque a gente não autorizou, nem Ainda bem, hormonizado. né? E aí, o que acontece? Eu vou procurar o promotor de infância e juventude na minha cidade. E ele nunca tinha escutado falar nisso. Eu fiquei assim, nossa, eu vou pedir ajuda pro promotor. E não só ele foi perguntar no fórum todo, ele foi pesquisar e isso para mim é novo. Eu vou anotar aqui, pesquisar, e eu queria que ele tivesse um registro neutro. E ele falava assim: eu posso determinar quantas vezes você vier aqui por ano. Falar para eu mudar para masculino ou feminino, eu mudo o registro do teu filho. Mas colocar isso que você quer, eu não posso, senão vai aparecer um monte de religiosos na porta do meu fórum amanhã. Foi isso que eu Ah, escutei. Thaís, você me desculpa se eu ficar aqui reagindo dessa forma, porque assim, é um negócio que é muito absurdo. Eu acho que é muito importante, mais uma vez, a sua manifestação, porque às vezes a gente fala em tom teórico e as pessoas falam assim, não, isso não acontece, não é assim. E a gente vê que é de uma violência absurda você falar para uma mãe que ela não pode sair do hospital com um documento que registra o nascimento do filho. Isso é uma coisa assim que não tem. Eu fico abismado. Tanto é que o meu artigo nesse livro que nós Uhum. todos participamos fala exatamente sobre a responsabilidade civil em razão dessa questão da declaração de nascido vivo, né? Sim. De todo o preconceito que existe em razão dessa pseudo-necessidade de se colocar uma informação de nasceu homem ou nasceu mulher no documento, sendo que no registro de nascimento o espaço do sexo hoje ele é um espaço para ser preenchido, né? Um campo a ser preenchido. Então, assim, acho que esse teu relato, ele, ao mesmo tempo que ele elucida demais a situação, ele é estarrecedor. Eu vou pedir desculpas para você se você estiver me olhando e eu estiver reagindo dessa forma tão incomodada, é porque assim é muito absurdo a realidade que se tem que enfrentar nesse tipo de situação, né, Thaís? Sim. E aí, o que aconteceu? Na época, eu falei com o meu advogado, ninguém sabia me informar nada. Quem soube me informar foram ativistas. Primeiro, uma ativista trans, a Sara, que ela e os Sim. ativistas intersexo. Aí eu criei aquele grupo Estudos Intersexo por causa disso, que era Direitos Intersexo. E aí, eu chego na comissão de diversidade. Na verdade, eu dei um pulo aí, né? Porque, na verdade, na minha faculdade, a gente não tinha direito à licença maternidade e doutorado. Uma série de violações de direitos, né? De gênero e tudo mais. De Aí tudo. eu fui fazer a disciplina de direitos e gênero e direitos humanos. E a professora achava um absurdo eu com um bebê de 1 mês e meio na sala de aula, assistindo a aula dela. E ela estava muito incomodada. E a hora que eu contei, olha, ele não pode ser registrado, ele está sem registro, ela falou, nossa, eu preciso. Aí ela leva a minha fala para uma conferência internacional de direitos humanos, que a Unesco estava organizando, tudo, e lá, todo mundo que estava lá nunca tinha escutado falar nisso. E eu comecei a ver, não é possível, não é normal isso aí, né? Daí foi quando eu decidi mudar o tema da minha pesquisa de doutorado. Eu pensei, eu preciso pesquisar a questão da criança intersexo, mas dentro da área de educação, né? Daí eu mudei para educação da criança e adolescente intersexo, porque eu pensei como educar, porque quanto mais eu tinha contato com Sim. os ativistas intersexo, mais eu pensava em tudo que eles me falavam, que eles estavam na escola, não se sentiam contemplados nem na fila de menino nem de menina, que a questão da mutilação, que depois se sentiram identificados contra o gênero, eu falei, isso é urgente. E aí é quando eu vou para, depois dessa conferência de direitos humanos, né, a Comissão de Diversidade, Sexo e Gênero da OAB me chama para fazer uma palestra na Semana de Diversidade. E aí eu levo esse tema, a Pri, eu acho que estava até aqui assistindo, ela também assiste, hoje ela está numa comissão de diversidade também, e ela está pesquisando no mestrado dela o tema, intersexo, por causa da palestra que ela viu sobre o Jacob.
E aí, esse assunto chega na Maria Berenice Dias, através das comissões de diversidade. Ela já tinha uma preocupação, mas quando ela vê que o negócio está real, que ainda em 2016, já era 2017, aí eu tinha outras mães que me procuravam, que os filhos não eram registrados, que os filhos... A gente vê em São Paulo 3 cirurgias de mutilação genital por semana. E aí a gente vê que não são tão poucos bebês, são um em cada 100 nascimentos. Aí ela vê que ela sente a necessidade da urgência de uma obra falando sobre intersexo. Aí ela organiza rapidamente essa obra. Eu falo assim, foi organizado muito rápido, é um tema bem complexo, mas eu falo que como traz autores da medicina, do direito, da sociologia. É uma coisa que eu falei para ela, é muito importante a gente colocar capítulos de pessoas intersexo. Então, tem capítulo do Amiel, da Kathleen, tem o meu, tem um capítulo só com os relatos, porque para não cair naquela de falar de, sem a pessoa falar Exato. dela, né? Então, eu achei importante isso, ter colocado pessoas intersexo, né? A Miel é sociólogo e é intersexo, a Kathleen é intersexo, então tem capítulos, e de todas as áreas. Só que eu percebo que quando a gente tem um debate contra mutilação e a gente usa o argumento do livro, aí tem gente que fala, ah, mas o livro não é de genética, ele é de direito. A gente Ah, é? escuta isso. Aí ele tem que falar, mas tem capítulo da medicina e outra, mas eu falei assim, não é de genética, é de direito, mas não é sobre cromossomos, a gente está falando de pessoas. Quando a gente fala de intersexo, a gente está falando da pessoa, a gente não está falando do diagnóstico de. Então, assim, eu estou trazendo umas questões todas para tentar jogar para debate. E daí, quando entra na questão do registro civil, eu não sei, doutor Leandro, mas eu e toda a ABRAE, a gente teve acesso aquela resolução, né, aquela normativa de lei 12.662 de 2012, que fala sobre o campo ignorado na DNV, Sim. a gente não tinha conhecimento. Aí eu lembro que, aí eu engravidei logo em seguida, eu tive minha outra filha. Quando ela nasceu, a primeira coisa que eu quis olhar foi a DNV dela, como eles preencheram. Porque a do Jacob eles puseram masculino, depois puseram corretivo, riscaram, depois Nossa. escreveram anomalia sexual lá embaixo, foi bem assim, né? Alteraram todo o documento. Aí o dela tinha lá masculino, feminino e ignorado. Aí eu Ignorado. pensei assim, nossa, será que esse ignorado é de agora, né? Daí foi quando a gente levou a discussão para o grupo e descobre que a lei é de 2012. E aí, quando a gente. Aí eu fui no cartório e perguntei pro menino, por que esse ignorado? Só para ver se ele sabia. Ah, é quando não sabe qual que é o sexo, o médico tem que pôr ignorado para a gente poder emitir, porque senão não emite. Eu falei, ah, então a culpa não é do cartório, a culpa são dos médicos, do biopoder. E aí a gente começa a pesquisar e descobre que as maternidades, algumas até sabem que tem, mas fala assim, ah, que põe, né? Os pais. Então, assim, a gente vê a medicina usar muito o senso comum em relação ao intersexo. E aí, esse ano, a Abrai, uma mãe de Pernambuco, nos procurou, porque o bebê estava internado e era intersexo e não entregava uma DNV, fazia 2 meses. Aí a gente escreveu uma orientação para a maternidade, assinada pela Abrai. A gente viu a força que tem uma instituição nesse momento, porque a gente assinou Exato. pela Abrai. A gente tem um advogado na nossa diretoria que ajudou a fazer também toda essa documentação. E a maternidade fala que desconhecia, foram, pesquisaram, informaram, emitiram a DNV preenchido e ignorado. Essa mãe simplesmente foi no cartório, eles emitiram a certidão de nascimento, saiu com o nome da criança, não saiu o RN de tal, saiu o nome, e no sexo aparece na certidão de nascimento que está escrito ignorado. E saiu o RG para a criança, o CPF não saiu automático, ela teve que ir na Receita Federal para tirar. E essa criança está com essa documentação numa boa. Até se alguém, depois, doutor Leandro, se quiser utilizar para alguma aula, alguma publicação, a gente tem essa certidão. Se você puder me mandar, Thaís, eu já agradeço desde já. A gente Tá. coloca isso para que os alunos e os pesquisadores do grupo de estudo acompanhem e vejam como isso pode acontecer na prática mesmo. Acho muito importante. É. Já agradeço.
Assim, a única coisa que a gente tem, eu vou mandar sem os grifos dos dados assim da mãe, que ela Tá, pediu a mamãe que ela está ainda numa fase delicada de saúde, que a criança nasceu bem prematura, então ela não quer, ela é bem sim, questionadora, mas ela não quer ainda se se expor muito. expor. Mas a gente deu entrevista para a Folha, tudo. Mas aí então, isso vem, eu falo muito também, porque a questão do registro eu considero a história do Jacob um marco para trazer esse debate. E aí, né, eu lanço até o livro esse ano, do Legal. Jacob, contando a história dele desde a gravidez, porque eu acho importante falar que as questões bioéticas, onde foi mais assustador para a equipe médica uma criança com uma genitália ambígua do que uma criança que tinha uma suspeita de anencefalia e 8 cardiopatias. Então, eu acho importante esse debate. A indicação de aborto aos 6 meses, interrupção da gestação, porque ele tinha uma anomalia genital. Porque a anencefalia apareceu com 13 semanas e ninguém me falou em interrupção. Apareceu com 28 semanas a genitália ambígua nos exames. E aí vem uma equipe, que é a mesma que queria operar o genital quando nasceu, e falar assim: você está consciente da aparência que vai ter esse bebê? Eles falaram assim pra gente. É Que assustador. absurdo. Você está consciente de que você pode desmaiar no parto ao ver como vai ser essa criança? Você pode interromper. Eu falo assim, tudo esse diálogo, eu acho que também, eu trago tudo isso, porque se fosse no SUS, a mãe nem ia ficar sabendo tudo isso, porque não tem exame para fazer. E É aí, verdade. assinei vários termos na hora do parto, que eu tinha consciência de que ele podia morrer, não sei o quê. E eu trago esse debate da questão do aborto, porque o aborto é uma pressão médica quando o bebê vai sair caro para o convênio. Mas ele não é um direito da mulher quando ela quer, assim como a laqueadura. Fui fazer laqueadura depois de 6 gravidez, 2 abortamentos, 4 gravidez de alto risco com 40 anos, e eu tive que fazer um monte de coisa, meu marido no cartório, assinar que concordava. Então, assim, qual que é o direito do gênero feminino sobre o seu corpo? Qual que é o direito da pessoa intersexo sobre o seu corpo? Nenhum. Por que que a maioria dos bebês são cirurgiados para o sexo feminino? Esse debate eu trago porque a gente escuta dos médicos assim, primeiro, eu escutei isso, coloco até no livro. É mais fácil cavar um buraco do que erguer um poste. Meu A Deus gente do escuta céu. essas coisas. Então, assim, cadê as ciências médicas? E não é só na onde meu filho nasceu, ele nasceu num centro de referência, numa universidade. São vários lugares. Deus do A céu. gente sabe que o lugar que mais opera bebê intersexo e mais normatiza com o argumento de que meninos não podem fazer xixi sentado é um hospital de grande referência, um centro de pesquisa. Então, tudo isso tem que ser repensado. Quando a gente fala intersexo, às vezes as pessoas veem lá na sigla LGBTQIAP+, e os intersexo? Intersexo são os hermafroditas. Morre aí o assunto. Ou intersexo, é quem não se sente nem homem nem mulher. Daí eles procuram a Braia e a gente explica todo o contexto. Então sou não binário, tá? Então, assim, envolve um debate muito complexo. É de como educar, como integrar, cirurgia, bioética. Então, assim, e no livro eu trago muito isso, do que a gente via como bebê, desde escutar, assim, de familiares e de amigos, assim, então, eu sou espírita, então eu escutava assim, tá reencarnando alguém que tem uma prova muito difícil para passar, um espírito maligno, essas coisas. Eu estou colocando todo o debate, ou o vizinho se afastar, porque, vocês querem criar com gênero neutro, que foi nossa opção, então vocês são ideologia de gênero. Então, tudo isso sem expressão mesmo. E a Cássia tá aí, ela é mãe de intersexo. A filha dela tem 20, acho que é 24, 25 anos. E se ela contar a história dela, ela vai falar o mesmo que eu, que tive um filho em 2016, porque não mudou nada o Gente, acompanhamento.
Agora a Thaís, gente desculpa, tá assim, não ri tanto de mim, porque assim, eu tô aqui que eu tô passando mal, cara, assim, eu quase chorei, eu tô arrepiado, é assustador. E acho que foi a Cássia quem escreveu uma coisa simples aqui no é nosso chat, violento. que é incrível, assim, é violência, 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 atrás de violência. Desculpa, Sim. para mim E é aí eu demais, assim, tinha que certas coisas. lidar só com a questão intersexo. Ele tinha 8 cardiopatia, intratável e que nem transplante resolvia. Então, eu tinha que lidar com a equipe de cardiologia, que era complicada, que, por exemplo, tem uma vacina para bebês cardiopatas, a pavimizumab, que ela é caríssima. Ela saía a dose, saía na época R$ 7.000 cada uma, tinha que tomar 2 por mês. E aí tudo era processo, aí tem que entrar com processo de alto custo, aí tinha que. Por isso que eu vi a necessidade de associação. Quem fazia os processos do Jacob era uma associação LGBT em São José do Rio Preto, que fazia muito processo para medicação de HIV. Então eu consegui apoio deles. E eles também nunca tinham citado falar intersexo, foi o primeiro caso, assim, intersexo. E aí o médico não quis fazer a documentação para o meu filho, porque falava, é muito investimento para um bebê que vai ter pouco. Então, eles tinham uma Meu coisa assim, Deus. que pega uma virose e morre logo, porque para que estender 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? E eu falava, não, é uma questão de qualidade de vida. Aí eu tinha que ir na outra cardiologista, que era mais humana, aí a mulher estava de licença maternidade, fez toda a documentação para mim, porque o outro não queria fazer. Então, esse tipo de coisa. Então, a questão da bioética, ela é urgente. Tem bebês com doença rara. Ele era intersexo, eu não gosto de associar intersexo a síndrome, mas no meu filho tinha uma síndrome de Nuna, com um cariotipagem rara, era R1T1, então agregava a questão de saúde. Então, ele tinha problemas no coração, fígado, rim e cérebro. Só que ele tinha o cognitivo normal, ele brincava, ele falava, então, assim, era complicado, porque ele tinha uma limitação de cansaço muito grande no corpo, ele não conseguia mastigar, que ele cansava, a alimentação era líquida. Então, o suplemento que ele se alimentava também foi processo de alto custo. Então, tudo a gente ficava dependendo. Então, aí você vai pedir na Secretaria de Saúde, aí eles têm que fazer uma carta negando para você poder entrar com processo contra eles. Então, no livro do Jacob, eu trago tudo isso para orientar outras mães, porque eu não arrumei, por exemplo, ninguém me explicou como eu ia atrás de medicação de alto custo. Foi uma mãe, uma criança com microcefalia, que por acaso eu conheci também, aí ela me falou, meu filho, eu fui em tal ONG LGBT que eles fazia para criança de microcefalia também. Então, é tudo muito complexo quando você entra nessa questão eu falo da dignidade humana mesmo. Ele Sem teve dúvida. vários direitos humanos violados. E aí, até para ele morrer, porque ele já estava desfalecendo, a cardiopatia estava muito grave, ele caía assim do nada, ele estava brincando, apagava, voltava, às vezes eu mesma reanimava. E foi quando ninguém queria operar, não ia aguentar uma cirurgia. E só que por outro lado também ia ter morte súbita em casa. Aí foi quando o doutor Marcelo do Hospital do Coração, ele faz uma cirurgia num bebê aparecido nos Estados Unidos. E aí ele fala, vamos tentar, vamos melhorar a qualidade de vida dele. Aí eu sabendo dos riscos, porque chegou num ponto que o coração dele já não funcionava praticamente, então ele falou assim, Thaís, quando eu achar que faltam uns 3 dias para ele ter morte súbita, eu vou operar para se acontecer alguma coisa. Então, a gente tem que ter toda essa maturidade da decisão ética. E aí, eles fazem todo um estudo de como que vai fazer essa cirurgia. Eu autorizo a pesquisa, que eles iam utilizar uns equipamentos novos. E deu certo a cirurgia. Acharam que ele não ia aguentar, deu certo. A ECMO deu tudo certo a parte cardiológica. Ele já estava saindo do respirador, já estava começando a acordar. E o rim parou, entendeu? E aí ele teve uma única parada cardíaca na vida e faleceu. Então, assim, eu conto isso porque eu vejo, assim, aproveitando que está no grupo de direito, o quanto é importante
chamar atenção, não só para a questão intersexo, mas para a questão das doenças raras. E hoje a gente vê um governo e metade, mais que um país todo, não respeitando uma pandemia, porque vidas com comorbidade não valem nada, é o que a gente está escutando. Então, eu estou vendo colegas, que foram colegas minhas, mães de UTI, mães de Nuna, perdendo seus filhos. Por quê? Por causa da falta de respeito mesmo, porque, por exemplo, o Jacob teve 2 internações na vida por virose. Ninguém ficou doente em casa. E ele ficou. E até a infectologista falou, essa virose que ele tá, ninguém sente nada, só que a imunidade de uma pessoa cardiopata é tão fraca, que ele ficou em estado grave. Então, assim, eu vejo isso nesse momento atual. Essa falta de, tipo, vidas... Por que que a vida com comorbidade não tem valor para o governo? Porque ela é cara. Eu cansei de escutar isso quando meu filho estava vivo. É muito investimento para uma vida que vai viver pouco. É muito investimento para uma criança só. É uma cirurgia que eu tive que entrar com liminar também, mas foi a Unimed que pagou, com muito desgosto, eles pagaram. Mas, assim, que ficou, todo o tratamento ficou muito caro. Então, assim... E aí a gente tem um pensamento enquanto mãe também. Nossa, com esse valor salvaria também tantas vidas ou tantas pessoas passando fome. Então a gente fica todo esse conflito ético, assim como a mãe que está na fila do transplante fica também desesperada porque ela fica feliz porque chegou um coração para o filho dela, mas uma criança morreu. Então, assim, são vários debates. E vamos pensar, pessoa intersexo, nem todos têm alguma síndrome, alguma questão patológica, mas muitos têm. Então, a gente vai entender, por exemplo, a maioria dos intersexos tem hiperplasia adrenal congênita. Vai ter pressão alta, vai ter que usar corticoide todo dia, vai ter uma série de questões, então eles são considerados comorbidade. Então, nesse tempo de pandemia, a gente já teve da Abrai 2 pessoas com Covid, entendeu? E que a gente ficou desesperado porque tem comorbidade, se recuperaram. Então, teve os outros ativistas que a gente conhece, internacionais, que ficaram em estado gravíssimo. Então, assim, a gente, quando vê esse descaso com a pandemia, em relação à pessoa intersexo, afeta muito. Agora já falei muito. Não, sim. Parei a falar, joguei um monte de coisa. Eu estou falando mais como mãe, como ativista, do que como pesquisadora, mas... Mas, de novo, Thaís, o teu relato é absurdamente importante. Assim, e se eu não estiver olhando o tempo todo aqui para ti, é que eu estou fazendo as minhas anotações aqui, tá? Não fique brava comigo, mas assim, estou anotando aqui milhares de coisas. Uma das coisas que você disse que é assustador pensar uma informação importante. Thaís, de que cidade você é? Só para pontuar para os nossos alunos. Agora, morando em São Paulo também. Mas a época? Eu morava em São José do Rio Preto. Por que eu fiz? São Paulo, não é uma cidade... É aí que eu ia chegar. É uma cidade avançada, medicina avançada, jurídico. Só para que as pessoas entendam, São José do Rio Preto é uma das maiores cidades do interior de São Paulo. Se você for pegar as grandes cidades do Brasil, fora as capitais, São José do Rio Preto é uma das grandes cidades do Brasil. É um polo econômico aquela região. Tem muito dinheiro, tem muita estrutura. A gente não está falando de uma cidade do interior em que não tem nada, que você está sem nenhum tipo de amparo. A gente está falando de uma cidade muito grande, uma cidade que tem toda a estrutura. E acho que isso é uma coisa que importa também, porque se numa cidade grande a realidade é essa, a gente pode imaginar como não é a realidade em cidades menores do interior do Brasil, em que a mesma situação acontece e você não tem nenhum tipo de estrutura. Então, acho que isso é uma coisa muito preocupante que a gente tem que considerar. E acho que uma das coisas que mais me espanta no seu relato, Thaís, até agora, é os médicos se preocuparam com a hipótese, né, ou sugeriram o aborto quando constataram a condição de intersexo, mas não sugeriram o aborto quando constataram outras condições clínicas que o Jacob poderia ter, né? É uma coisa assim, eu não consigo entender. Eu tenho uma dificuldade tremenda em entender certas coisas. Thaís, você continua falando do que você quiser, por favor, tá? Incrível. Eu estou tentando acompanhar aqui as informações pelo chat que tem aqui
na plataforma, mas assim, tá complicado, eu não estou conseguindo, não. Eu queria que você fizesse uma explanação rápida, e acho que essa é tecnicamente uma das mais complicadas que, pelo menos no meu entender, e que gera até mesmo conflito entre o grupo de militantes, entre a militância intersexo. Você pode explicar para a gente a diferença entre o intersexo com I minúsculo, o intersexo com I maiúsculo e o intersexo sem o O no final, e o intersex? Porque isso, e só para eu explicar para os alunos, a gente, Thaís, do grupo de Direito, né, do grupo de pesquisa que eu tenho na Universidade Federal da Bahia, a gente tenta trabalhar com as informações que nós recebemos de outras áreas do conhecimento. Então, muitas vezes, essa discussão é muito complexa para a gente, porque nós não vamos discutir o que é intersexo, nós vamos discutir o que é o transexual, o que é o transgênero, o que é a travesti. A gente pega essas informações de outras áreas do direito, das outras áreas da ciência, perdão, e aplica para a nossa atividade jurídica. Tanto que o nosso grupo, eu sempre gosto de ressaltar isso, é um grupo de direito e sexualidade. Nós somos operadores do direito, nós somos conhecedores do direito. E a gente tenta aprender alguma coisa nas outras áreas para poder trabalhar. E essa é uma discussão que eu acho que é das mais complexas e, ao mesmo tempo, é uma das mais invisibilizadas dentro da nossa sociedade de hoje. Mas eu acho que é importante você trazer essa distinção, se você puder, por favor. Então, é uma discussão bem complexa e eu vou explicar até por que a gente chegou no intersexo nessa forma. Vai ter várias publicações utilizando intersexual, intersexo, intersexualidades e tal. Mas, por que a padronização? Eu acho que quando a letra I entra no LGBTI, acontecem algumas questões bem complexas. Primeiro, por exemplo, no começo do ano, em fevereiro, eu fui na segunda conferência internacional, né, latino-americana e caribenha, sobre intersexo. Então, tinha os ativistas intersexo de toda a América Latina e Caribe, né, presidentes de associações, tudo mais. Se a gente pegar os países que falam espanhol, eles vão usar intersexual, tá? No Brasil, a gente vai usar intersexo porque chegou-se a uma convenção de que quando a gente fala intersexual, muitas pessoas começam a nos procurar e muitas pessoas fluidas e não binárias se consideram intersexual. Que seria o quê? Eu não me sentir num corpo masculino nem feminino. Eu querer fazer uma transição para um corpo que não seja nem macho nem fêmea. Então, envolve isso. E internacionalmente já tem pessoas que têm transitado para um corpo ambíguo. Então, no Brasil, o intersexual entraria nisso, entraria fora a confusão que existe também de que a pessoa intersexual seria homossexual. Existe uma mistura muito grande com o nome intersexual. E aí, na Índia e no Paquistão, a gente, por exemplo, quando eu entrevistei com o meu doutorado sujeitos intersexos, entrevistei algumas pessoas de fora. Então, por causa de um documentário que eu participei internacional, consegui acessar algumas pessoas do Paquistão. Lá tem a identidade de gênero intersexual, que é a identidade de quem é intersexo. Então, é um debate muito complexo. Então, de tanto dar esse problema do intersexual é a pessoa que, sabe, que quer transitar e tudo mais, então são pautas muito complexas do próprio movimento intersexo. Aí a gente define, pela ABRAE até, essa definição, junto com o pessoal do Transeducação, intersexo. Eu coloco até na página 14 aqui do livro Jacob. É apresentado sempre como uma palavra substantivada, que indica substância, mas também de modo que, ao descrever, qualifica, adjetivando os sujeitos intersexo e nomeando-os. Portanto, seu uso aqui é apresentado como substantivo próprio, um nome, e isso de forma maiúscula. É uma questão de marcação mesmo de território e de luta. Porque ser intersexo é uma identidade biológica e política. Por quê? Não é apenas a variação das características sexuais e reprodutivas numa pessoa. Entendeu? Não. Porque tem pessoas que têm DDS,
diversidade de desenvolvimento do sexo, ou chamados de alguma condição sindrômica e tudo mais, que não se identificam como intersexo. Então, esse debate a gente tem que respeitar. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma genitália ambígua, ter operado, ter passado por hormonização e se sentir perfeitamente uma mulher intersexo. Tem muitas meninas assim. E a gente não tem que pôr você é intersexo porque você tem uma diversidade. Não tem. Então, assim, a questão intersexo, eu acho que ela se encontra até no movimento LGBTI, porque envolve uma questão identitária. Por exemplo, eu posso ser bi e eu nunca senti necessidade da militância bi da minha vida. Por que que eu nunca senti? Porque, de repente, a questão dessa luta pela identidade bi e tudo mais, porque eu falo de identidades bi, não só de orientação sexual, eu acho que vai além. Quando a gente tem um movimento que envolve orgulho LGBTI, então vai muito mais. Então, por exemplo, tem meninas Tanner que elas não se sentem intersexo, eu sou uma mulher e eu tenho uma síndrome. E vai ter meninas Tanner que se sentem intersexo pelas vivências que ela teve, porque. E aí entra o termo intersexualidade, que são as vivências que uma pessoa intersexo tem pelas variações que ela tem sexuais. Então, essa Thaís, seria assim, a conceituação bem complexa, então, mas é um debate que precisa, porque eu percebo assim que as pessoas elas se ofendem quando elas são, a fulana é intersexual. Tem gente que olha para mim, é intersexo, entendeu? É uma questão de respeito, até, por exemplo, eu não posso chamar. É a mesma coisa, eu falar às vezes intersexual com uma pessoa intersexo, tem gente que não se importa. Pode me chamar de intersexo, intersexual, eu não me importo. Mas tem gente que se importa. E então, é igual falar com uma pessoa travesti, com uma mulher travesti, eu falar outra travesti. Ou eu falar, eu traveco. É mais ou menos, nesse ponto que o termo intersexual às vezes mexe com algumas pessoas. Então, por isso que a gente fala, gente, é intersexo, usa intersexo. Então, assim, mas é algo novo. Esse debate vem dos 2 anos para cá. e assim, eu vou até confessar, tem alguns meses, acho isso, eu estava acompanhando as conversas lá do nosso grupo de WhatsApp, assim, e dentro do grupo rolou essa discussão e eu fiquei acompanhando, eu falei assim, gente do céu, porque assim, para quem não está inserido 100% dentro do contexto, você fala assim, peraí, eu não tinha pensado nisso, deixa eu pensar nisso aqui, e o ponto de vista que é utilizado por cada uma das vertentes são pontos de vista que você tem que considerar. E assim, acho que é importante para os nossos alunos entenderem o grau de complexidade do que a gente está falando. Se até mesmo dentro da militância existe uma dificuldade de você ter um posicionamento uniforme, por assim dizer, para nós que não somos efetivamente da militância, que não somos estudiosos efetivamente da sexualidade, mas sim de direito, isso é muito complicado, isso é um trabalho enorme. E acho que por isso que é tão importante essa sua conversa, esse nosso bate-papo. Daí você usou uma expressão agora há pouco que eu acho que é importante você fazer uma pequena tradução aqui. Você falou de menina Turner. Traduz para a gente, por favor. Turner é uma síndrome que ela vai ser 45x0. Então, ela vai ter um X a menos no cariótipo. Então, o que acontece? Aquelas desenvolvimento sexual secundário, ela não vai ter. Ela não vai ter uma genitália ambígua. Ela vai nascer, vai ter a vagina. Só que acontece que útero e ovário pode não desenvolver, a maioria não menstrua, muitas são inférteis, vai ter uma baixa estatura, não vai desenvolver muito seio, a não ser que elas tomem hormônio feminino. Então, elas têm que tomar hormônio de crescimento desde a infância. Na adolescência, tem que usar hormônios para o desenvolvimento sexual mesmo, tal. Por isso que algumas meninas Tanner se consideram intersexo, porque elas têm que tomar hormônio para poder desenvolver o corpo. E Sim. outras não, porque elas pensam, eu não tenho uma genitália ambígua, então eu não sou intersexo. E é uma discussão, a semana passada teve até uma discussão muito grande, por causa de um vídeo que a Johnny Freitas fez sobre Tanner, e umas meninas Tanners ficaram muito incomodadas por serem chamadas de intersexo. E aí outras Tanner ficaram, não, mas eu sou Tanner, sou intersexo. Deu um debate enorme. E aí a associação
Nacional de Tanner me procurou para conversar. Foi muito legal. Não, é E ela ótimo falou, isso. tá, chegou nesse ponto. E aí foi legal a postura da presidente lá, porque ela falou assim, Thaís, ela viu os comentários, porque chegou a ser intersexfóbico. Ela disse, eu não sou isso, imagina, um medo. Aí a gente, são só variações, tem gente que se identifica, outras não, mas elas não querem ser, as meninas que reclamaram, elas não querem ser relacionadas a intersexo. Para elas isso denigre. E aí, quando faz um vídeo falando, eu falei, mas tem livro, tem. Até no capítulo do Magnus aqui, ele coloca uma tabela que Tanner intersex, tanto que ele põe intersex, DDS, por quê? Conforme a pessoa quiser ser chamada. E aí ela até falou assim: nossa, eu falei para as meninas, a gente luta contra o preconceito em relação à nossa síndrome e vocês agiram com preconceito em relação à outra luta. E aí deu um debate legal e isso resultou que a gente vai ter uma live. Legal. Em julho, vai estar geneticista, vai estar doutor Magnus, vários médicos, vai estar pessoal da Associação de Tânia, Associação Intersexo, justamente para discutir a questão de identidade, é algo pessoal. Exatamente, é muito, muito interessante. E, de novo, tentando fazer essa conexão para os nossos alunos e pesquisadores do direito. Tudo isso que a Thaís trouxe até agora, que ela falou de cariotipagem e tudo mais, de menina Turner, isso está relacionado a um aspecto de análise genética, né, que vai ter suas consequências depois até mesmo na construção física, em alguns casos da pessoa, mas tudo isso é analisado geneticamente. E aí, acho que é importante a gente considerar isso, né, Thaís? Só dá para descobrir todas essas informações que você está trazendo se efetivamente você tiver acesso a um acompanhamento médico, um acompanhamento clínico minimamente adequado. De novo, o exemplo que eu usei. Se a gente está falando das cidades do interior, do interior, do interior do Brasil, que mal hospital tem, não vai ter como a gente fazer um acompanhamento com tanta acuidade técnica como a Thaís está relatando aqui, né? E acho que é importante a gente falar sempre, Thaís, da relevância da ABRAE e aquilo que você trouxe lá no começo, né? Quando se tem uma associação, parece que você tem eu não sei se essa é a palavra mais adequada, mas assim, uma consolidação de tudo aquilo que você trabalha, né? Parece que quando se vai procurar, se procura associação, quando se vai discutir, se procura associação. Então, deixa de ser um grupo de pessoas que militam, que estudam, que buscam, e passa a ter como se fosse um ponto de encontro em que as pessoas podem se socorrer na hora de uma necessidade, né? Eu acho que isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, para os nossos pesquisadores e estudantes de direito, isso mostra como o tema é relevante e como o direito pode contribuir para que a gente tenha uma real atenção à dignidade da pessoa humana, como a Thaís trouxe lá no começo. Então, é muito relevante todas essas informações que você traz, Thaís, para que a gente possa entender um pouco melhor como é essa realidade. Acho que na sua fala, para os nossos alunos do direito, fica claro a quantidade de situações em que a gente tem ofensas à dignidade da pessoa humana, ofensas aos direitos da criança e do adolescente, ofensas aos direitos da mulher gestante ou da mãe, ofensas à relação entre pais e filhos impostas, muitas vezes pelo Estado ou até mesmo pelos órgãos médicos. Então, assim, o desconhecimento, a ignorância de informações básicas, elementares sobre esse tema, gera como consequência inúmeras ofensas, né? E você relatou, assim, uma série de ofensas que estão no dia a dia das pessoas que têm que lidar com o Estado ou com os médicos, simplesmente por uma questão como qualquer outra, que poderia ou deveria ser tratada como qualquer outra é tratada. Qualquer tipo de situação médica que a gente possa encontrar na sociedade, ela faz com que os médicos se preocupem em achar as melhores soluções para lidar com aquela situação. E pelo que você relata para a gente aqui, é evidente que nem sempre a preocupação do médico é essa, né? E dos planos de saúde, como você traz, né? Muitas vezes a preocupação é em minorar gastos e não em cuidar daquele paciente. Isso é assustador. Eu sei lá, eu fico até um pouco sem palavras aqui com o que eu estou falando. Eu não sei nem se eu fui claro com o que eu disse, porque assim, a gente fica
maluco com tudo que você acaba de trazer, Thaís. Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes de você continuar, que eu acho que é muito importante. Onde os alunos podem encontrar o livro sobre o Jacob para poder comprar, Thaís? Onde ele está disponível? Ó, em função da pandemia, porque eu fui lançar o livro, era bem a semana que começou o isolamento, então a gente ficou sem... Que Então, ótimo, né? assim, até para não ficar com um custo tão alto, eu não deixei a venda no site da editora. Eu estou vendendo na Amazon, Tá. direto no Mercado Livre mesmo, ou direto comigo mesmo, nas minhas redes sociais, porque senão ia ficar mais complicado ainda a questão de postagem e tudo mais, por causa da época de pandemia, né? E Tá, então, então, quem me quiser procurar, procurar por favor, ou entre em contato contigo pelo Instagram ou por alguma outra rede social. O seu Instagram, Thaís, repete, é é thaís.beto, é isso? Thaís.beto. Eu não chamo de Thaís Beto, Beto é meu marido. As pessoas às vezes chegam a colocar, Thaís Emília. O pessoal chega a colocar a apresentação de palestra, o nome dele. Eu falo, gente, é o Face. Então é no Face, no Instagram ou Isso. pelo Amazon também. Não, já avisado aqui, então, a todos. Thaís, é, que outros pontos você consegue constatar, consegue relatar em que, eventualmente, você acha que os estudos jurídicos poderiam auxiliar no desenvolvimento da associação, dos cuidados com a criança e do adolescente, e aqui até relembrando aos nossos alunos, tá? O mais assustador de tudo isso que a Thaís fala é que se a gente olha na Constituição, a Constituição fala que criança e adolescente têm direito a um cuidado, a um tratamento, a uma atenção prioritária, absolutamente prioritária, acima de tudo. E quando a gente discute esse tema, fica evidente que isso está longe de ser uma realidade. Mas, enfim, Thaís, tem algum ponto específico que você acha que seria interessante que os estudos fossem dentro da área do direito, é claro, que os estudos fossem desenvolvidos, direcionados, que pode ajudar até mesmo no pensamento de trabalhos de conclusão de curso, dissertação de mestrado ou tese de doutorado dos pesquisadores e estudantes do nosso grupo de pesquisa. Tem algum ponto que você ache pertinente? Então, no direito, eu acho que dá um debate muito amplo e complexo, mas eu vou trazer alguns pontos. Eu vou trazer primeiro as duas principais pautas da militância intersexo, que é não mutilação de bebês intersexo e a não hormonização compulsória. Existem síndromes que, se não tomar hormônio, a criança vai a óbito. Por isso que a gente sempre fala, gente, tem que ir realmente no endócrino, na consulta e tal, mas a questão de gênero, ela não é urgente. A gente fala várias coisas. Exato. Criança não faz sexo, para que eu vou fazer uma vagina na criança? São cirurgias irreversíveis, então pensar muito bem. Então a gente pensa no quê? A questão do registro civil, porque a gente acredita que uma criança podendo ser registrada como intersexo, ou sexo diverso, ou neutro, o que for, que não seja nem masculino nem feminino, vai proteger essa criança de sofrer as mutilações. Porque o argumento das mutilações são: a gente tem que definir um sexo para registrar. E a escola: a gente tem que fazer a cirurgia antes de entrar na escola, senão vai sofrer bullying. Eu penso, que bullying? Ninguém anda, a criança não vai ficar pelada na escola. E aí, eu estava pensando, né? A resolução, antes disso, a lei, né, que tem do registro civil, né, a 6.015 de 1973, Isso. ela é muito antiga. Parece que eu não sou do direito, mas eu vou falar de forma simples. Ela fere alguns princípios da Constituição Federal e do ECA quando ela exige o registro do sexo e tudo mais. Na Sem dúvida. Argentina, eles falam assim: teve uma época que quando nascia tinha que declarar religião. E eles entendem que não precisa mais. Então, eles entendem que eles estão lutando lá para não declarar sexo no nascimento. E eles acham que eles vão conseguir na Argentina. Porque eles estão tramitando, lá está muito mais avançado o debate do que aqui. A gente pegando esse bebê, que a gente conseguiu a certidão de nascimento sem sexo, eu acho que é o momento do pessoal do direito aproveitar que saiu essa certidão para tentar lutar por algumas coisas, né? Thaís, deixa eu até fazer um relato aqui que é importante para os nossos alunos, e eu não sei se
E como você falou de direito internacional, acho que é relevante e talvez possa ajudar até mesmo nas atividades da ABRAE. E já tinha deixado isso claro lá no outro grupo lá atrás e, mais uma vez, eu me coloco absolutamente à disposição de vocês para aquilo que for necessário. Mas tem duas coisas que são muito importantes que a gente precisa considerar aqui. Primeira questão, essa informação, ou essa questão de deixar o campo do sexo em branco, que é ou em branco, ou com alguma outra informação, como indeterminado, indefinido, o que quer que seja, que é um grande tabu aqui no Brasil, isso já esteve na legislação alemã durante muito tempo, e a legislação alemã, né, o PST, que é a legislação que trata dos registros de personalidade na Alemanha, ela determinava que poderia deixar homem, mulher ou o espaço em branco. E aí a Suprema Corte Alemã determinou que se colocasse alguma informação ali, porque em branco seria uma ausência. Então, isso já foi discutido no mundo. Há quem sustente que não tenha necessidade dessas informações nos documentos. E um terceiro ponto, que eu acho que é preponderante a gente falar, você relatou a legislação argentina, né? A legislação argentina e a legislação uruguaia aqui na América do Sul são das mais evoluídas, tratando das questões atinentes à identidade de gênero como um todo, né? Inserindo dentro desse contexto tanto a figura do intersexo quanto a figura dos transgêneros, tá? Ou do transexual, né? Sem criar muita discussão quanto a isso no momento. Mas é importante notar também que em Portugal, agora em 2018, saiu a lei 38 de 2018, que fala especificamente sobre essas questões atinentes. O título da lei é Autodeterminação da Identidade de Gênero e Expressão de Gênero. No artigo 5º dessa lei, eu estou terminando de escrever um artigo falando exatamente sobre essa lei, para publicar aqui no Brasil e em Portugal também, mas eu vou trazer aqui até o texto que eu acho que é importante. Diz o seguinte: modificações ao nível do corpo e das características sexuais da pessoa menor intersexo. E aí ele diz: salvo em situação de comprovado risco para a sua saúde, o tratamento e as intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza que impliquem modificações ao nível do corpo e das características sexuais da pessoa menor intersexo não devem ser realizados até o momento em que se manifeste a sua identidade de gênero. E eu quis trazer isso, fazer essa leitura, espero que não tenha ficado muito enfadonho para quem nos acompanha, mas isso tem muito a ver com o que você acabou de falar, né, Thaís? Qual é a necessidade, óbvio, se não for uma questão que possa colocar em risco a vida daquela pessoa, mas qual é a necessidade de se fazer uma operação de caracteres sexuais externos de uma criança? Só para atender uma necessidade social baseada em um conceito do passado que hoje em dia já não tem nenhum sentido. Então, acho que tudo isso serve para mostrar, e atrelando as informações que você trouxe, né, do que o direito pode ajudar, isso já é discutido no mundo, isso já é tratado no mundo, e nós aqui no Brasil estamos, assim, muito atrasados no tratamento legislativo desse tema, né, Thaís? Sim, no próprio livro Intersexo tem um capítulo do direito que traz os países que já estão mais adiantados, né? Alemanha, Austrália, Canadá, França, Isso. Holanda, Índia, Nova Zelândia e Nepal. E a gente tem a Malta, o país de Malta, que é o único que tem uma lei de proteção específica à pessoa intersexo. Lá na Argentina, o pessoal de Malta estava lá também nessa conferência. E é muito interessante. Eu vi países como a República Dominicana, tá, mas a gente pensa às vezes que o Brasil está muito mais avançado que o Brasil em termos de proteção da pessoa intersexo. E aí eu fico pensando assim, primeira coisa, essas duas pautas que são autonomia e autodeterminação da pessoa intersexo, porque às vezes no Brasil, quando a gente vai debater a questão de num registro neutro, por exemplo, ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, pelo FONINGE, eles estavam discutindo o registro de bebês intersexo. Aí chamaram eu e a Miel para participar das reuniões. Sim. E a gente propôs que o ignorado ignora uma série de questões esse termo. Então a gente queria um termo melhor, queria intersexo. Só que aí eles queriam um termo diverso, porque alguns juízes pensam na pessoa... Porque eles têm demandas, né, de pessoas trans não binárias, e que seria interessante o termo diverso, já que é tão difícil qualquer mudança no Brasil, então eles já conseguiriam trabalhar melhor. E a gente achou legal.
Mas aí a gente pegou e falou assim, sabe qual? É que o Brasil não registra sexo, ele registra gênero. Então, se eu registro masculino e feminino, talvez diverso seja mais apropriado. Mas eu não registrar macho, fêmea, intersexo, de certa forma, eu tiro a liberdade de gênero das pessoas. E a liberdade sexual, porque não é só a pessoa intersexo que está tendo um gênero imposto, quando eu ponho que um bebê intersexo é masculino, que foi o caso do meu filho, mas a criança trans, que ela é Também. registrada masculino, e aí a gente faz o movimento trans e o intersexo no Brasil, um tem muito apoio do outro. A parte trans, o movimento trans acolhe muito o movimento intersexo. E porque a gente entende que a criança intersexo ela é trans por imposição, porque a Sim, partir do momento que ela não é registrada no sexo dela e ela é hormonizada, ela teve uma transição imposta. E aí, o mesmo país que impõe que uma criança intersexo passe por uma transição biológica de registro civil e de hormônio, não proíbe o bloqueio hormonal em crianças que estão lá na hora que vão tomar banho, elas com 7, 8 anos, a gente sabe a realidade da criança trans, ela chega a tentar cortar o pênis fora, se mutilar, exato. porque ela não quer aquele corpo. E aí a gente vê a criança intersexo, o contrário, no mesmo país. E que aí ela tem que esperar fazer 18, 20, 21 anos, a criança trans, para poder falar sobre o corpo dela, e a criança intersexo, ela é oprimida desde o começo e nunca pode falar nada. Então, todo esse debate eu acho que tem que ter no direito, da questão da autonomia corporal. No meu doutorado em educação, eu falo da importância de educar e das consultas para que a criança seja empoderada, a Sim, ter autonomia. A gente vê muito hospital referência, onde o atendimento com a psicóloga da criança intersexo, a mãe está junto. Essa semana, 3 meninas intersexo de 20 a 22 anos me procuraram porque, mas eu fui operada na adolescência. Mas também foi assim, né? Na consulta com a psicóloga, a minha mãe estava junto. Eu não ia falar perto da minha mãe que eu queria ser menino, né? claro. A minha mãe ia ficar triste. Aí agora elas estão com 20 poucos anos, sofrendo num corpo que não contempla. Então, a gente Exato. pensa em tudo isso. Então, assim, em todo esse debate, né, seria necessário pensar na autonomia, na integridade física, nos direitos, assim, na Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente se apega muito nessa lei de 2012 para conseguir alguma coisa. Sim, Mas, mesmo assim, a gente sabe que na prática ela funciona muito pouco, é entendeu? verdade. E eu queria deixar assim outra coisa, quando a gente fala em ABRAE, movimento intersexo, nessas duas pautas principais, essas pautas são mundiais do movimento intersexo. Isso. O movimento intersexo ele é muito bem organizado mundialmente, existe reuniões e contato constante das associações internacionais, porque como é uma pauta de muita minoria, então tem que ter toda essa união, a gente tem apoio da Organização Mundial da Saúde nas nossas discussões, da ONU. Então, assim, a gente se pauta em documentos, em dados da Organização Mundial da Saúde, porque no Brasil mesmo a gente tem pouquíssimos dados. O Exato. próprio número de nascimento de crianças intersexo, eles fazem a notificação pelo preenchimento do campo ignorado. Quase nenhuma maternidade preenche ignorado. Esse ano, Exato. a Secretaria de Saúde de São Paulo, né, está nos apoiando muito. E aí eles levantaram para mim, no estado de São Paulo, no Brasil, no estado de São Paulo, quantas pessoas foram notificadas no campo ignorado, né, quando nasceram. E Uhum. assim, dá um número que a gente, igual eles falam, a gente sabe que a maioria foi colocado masculino ou feminino. Esses que foram para ignorado foi depois que fizeram cariótipo, um monte de coisa, e aí realmente deu uma tipo XXY, uma genitália bem ambígua e tal. Então o número é bem maior. E mesmo assim dá um número que não é tão pequeno. Então, Entendeu? e acho que o grande Uhum. problema também, Thaís, não sei se você concorda comigo, mas é a invisibilização dessa questão, né? A gente não tem dados estatísticos no Brasil, os dados que a gente tem são dados subnotificados, como você acaba de trazer, então isso dificulta demais a compreensão, não a compreensão, mas o estabelecimento de medidas adequadas, porque a gente não tem uma consolidação de qual é a real situação da sociedade. Você consegue, no máximo, pegar dados de outros países para tentar imaginar
que a situação deva ser correlata aqui no Brasil também, né? Então é muito, muito complicado. Thaís, aqui no nosso chat, a Ana traz uma dúvida, eu vou tentar sintetizar aqui, e ela está perguntando se você tem alguma informação sobre responsabilidade civil contra os médicos que agem sem o consentimento dos pais e decidem qual será o sexo do bebê e apresenta essa ambiguidade. E ela falou que chama atenção o fato de, em São Paulo, do Judiciário de São Paulo, não ter informações acerca do tema. E antes mesmo de você responder, essas questões da responsabilidade civil, eu trato no meu livro, que fala sobre responsabilidade civil, entre outras coisas, que é originário da minha tese de doutorado. Então, se alguém estiver procurando alguma coisa para estudar a questão jurídica, tá, tem alguns caminhos que eu tento traçar nesse meu livro, que chama Identidade e Redesignação de Gênero. Então depois eu vou ver, ele está aqui do meu lado, já eu pego e mostro para vocês também, tá bom? Para quem não é do grupo de pesquisa que está nos acompanhando aqui, o pessoal do grupo de pesquisa já está acostumado a trabalhar com ele. Mas diga aí, Thaís, você tem alguma informação nesse sentido? Você sabe de alguma coisa desse lado? Então, existe, infelizmente, sabe por que eles não são responsabilizados? Tem uma norma, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a 1664 de 2003, que a gente está tentando derrubar, que ela normatiza essas cirurgias. Entendeu? Só que ela é anterior ao consenso de Chicago. Então, Exato. tem como argumentar para derrubar. E aí, quando teve ano passado a audiência pública intersexo da OAB, a gente levou, né? Além do pessoal do direito, tinha uma juíza, o pessoal todo, né? Ativistas para contar a sua história. A gente levou 2 serviços de referência médico em São Paulo. Um que é a favor de adequação binária, né, por masculino ou feminino, e que acha urgente a cirurgia até os 2 anos e 3 de idade. E o outro que trabalha com a escuta da pessoa intersexo, e quando essa pessoa começar a expressar um desejo sobre o corpo, querendo ou ficar como é, ou transitar para masculino ou feminino, isso seria o apropriado. E teve um confronto, um debate lá, né? Inclusive a audiência pública ela fica no link da OAB no YouTube, dá para assistir, são 7 horas, vai assistindo aos poucos, mas é interessante. E em cima dessa audiência pública a gente tem intenção porque quando acabou, teve a proposta de um dos médicos de que, já que tem 2 serviços médicos trabalhando de forma tão antagônica, não está na hora de rever essa normativa, essa resolução? Então, infelizmente, esses processos não ocorrem porque tem essa resolução do Conselho Federal de Medicina e tem o pai e a mãe que, teoricamente, concordou com aquilo e assinou. Então, Thaís, vamos lá. A Mas hora eu que não sei da talvez... parte de direito, as especificidades, eu estou falando assim, o que vem para nós na prática. Então vamos lá, ó. Eu até peguei aqui do lado. Esse aqui é o meu livro, tá? Eu trato de identidade de gênero com uma forma ampla, e um dos pontos que eu trago aqui nesse livro é exatamente a questão da responsabilidade civil. E uma das coisas que eu trabalho nesse livro é exatamente as questões das indenizações. E nisso que você está falando, a gente tem alguns pontos interessantes a tratar que podem, de alguma forma, ajudar. A gente, além de responsabilizar ou discutir a responsabilização dos médicos, vou até dividir como eu tento fazer aqui no livro, a gente pode responsabilizar o Estado por todas as negligências e toda a leniência do Estado. A gente pode pensar em responsabilizar o médico que eventualmente não tomou todos os cuidados necessários. Mas existe um outro ponto, que esse aqui é um pouco mais delicado, mas que a gente também tem que considerar. Em teoria, se pode pensar até mesmo na responsabilização dos pais, em caso de uma imposição na realização ou da operação, ou de um tratamento hormonal, ou qualquer coisa que o valha. Então, é claro, são questões extremamente complexas para a gente tratar, mas que, em teoria, todas elas podem ser consideradas. Então, aqui nesse livro, né, no meu livro, eu trago algumas questões sob a perspectiva jurídica, sempre ressalto, mas pensando tanto na responsabilidade do Estado, como na responsabilidade dos médicos, porque o Estado pode ter se equivocado nessa indicação, o médico pode ter se equivocado na indicação de um tratamento ou qualquer outra coisa, mas a gente pode até mesmo pensar na responsabilidade dos pais que tenham indicado ou tenham imposto um tratamento
ou uma intervenção para essa criança. E importante, principalmente para os alunos do direito, no caso de responsabilização dos pais, tá? Caso de responsabilização dos pais especificamente, esse prazo ele só começa a ser contado a partir do momento em que essa criança atinge a maioridade civil. Então, isso é um ponto preponderante para a gente considerar, porque quando a gente está discutindo as questões relativas ao direito, a contagem dos prazos é uma coisa que sempre gera algum tipo de discussão. Então, acho que isso é bastante importante. E acho que eu também preciso fazer algumas atualizações já no livro. O livro está na segunda edição, para a terceira edição, preciso atualizar ainda mais, porque as coisas vão acontecendo. A gente está falando, e relembrando uma coisa que você disse, né, Thaís? Você comentou o caso de uma das pessoas que nos acompanha, eu acho que foi o caso da Cássia, é isso? Ela está aí. Isso, o Até caso se da ela Cássia, puder que é falar como que os médicos falaram com ela, porque assim, a gente tem relato assim, a criança foi levada urgentemente para UTI, deram anestesia, deram um calmante para a mãe e a criança já voltou operada. A gente tem que relatos absurdo. assim. Então, assim, Isso é muito absurdo, se você for parar para pensar, é muito e a absurdo. mãe está no pós-parto, ela está num momento ainda Que, delicado. que muitas vezes ela não tem condições psicológicas plenas para poder tomar uma decisão dessa natureza, né? E Então, como isso acontece? Deixa eu ver aqui. Cássia, se Cássia estiver aí, Cássia quiser se manifestar, Cássia, seria um prazer poder contar aqui com o seu relato, tá? Se você estiver aí, Cássia, ainda, por favor, abra seu microfone, abra seu vídeo e fale com a gente aqui comigo e com Thaís. E depois, Thaís, Baixa um pouquinho, Giovana, falar aqui. aqui acho que Cássia apareceu. Tudo bom, Cássia? Um segundo só. E Thaís, depois, se você me permitir, eu gostaria de encaminhar para a Abrai, principalmente para a Abrai, mas também para você, uma cópia do meu livro, tá? Porque eu acho importante que a gente dê subsídios para que os profissionais do direito possam agir de acordo com aquilo que é o necessário para todos os grupos. E se de alguma forma a gente puder ajudar, acredito também que posso me colocar à disposição se eventualmente a Abrai precisar de um parecer técnico, qualquer coisa vinculado ao direito, tá? Esse livro que eu mostrei aqui para vocês, os meus alunos já sabem disso, eu tenho muito prazer em dizer isso, foi um dos livros que foi citados pelo STJ na primeira decisão que autorizou a mudança de nome e gênero nos documentos da população trans sem a realização de intervenção cirúrgica. Então, acho que pode ajudar de alguma forma. Então, desde já, Thaís, já me coloco mais uma vez à disposição e depois te encaminho um exemplar, pelo menos para deixar aí na Abrai, para que vocês possam, se de alguma forma puder ajudar, eu estou à disposição. Mas, Thaís, antes de você voltar a falar, então, Cássia, conta para a gente, se você puder, claro, esse relato que Thaís indicou, por favor. Então, oi, gente, tá me ouvindo? Eu abri aqui, tá? Estamos sim. No meu caso, assim, não houve esse problema grave de mutilação, não chegou a isso no caso da minha filha. Mas como se deu? É como você falou, nasceu bebê, a mãe tá lá, digamos, numa situação, tá se recuperando, tá em defesa, não tá plena, né? De todas as suas capacidades. Aí chega para você, abre a porta do quarto, chega para você 2 doutores de branco, sabe? Eles vêm assim com uma certa suavidade na fala, alegria, dizendo que está tudo bem, né? Então você fica em paz. Só que avisaram para mim, olha, mãe, vamos aguardar uns 15 dias o resultado do exame de sangue ficar pronto. Aí você decide se registra, para você registrar como menino ou menina. Então, isso está fazendo aí, minha filha está com 26. Nossa. Eu conheci Thaís há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, foi só conhecendo Thaís, conversando, trocando muita história, que eu compreendi o que aconteceu 25 anos atrás. E o pior, eu acabo sabendo que continua tudo igual. Né? Então, assim, não foi falado na palavra intersexo. Só foi falado, fizeram alguns exames de características físicas, coisa muito simples, tá? Depois fizeram um exame de sangue e aí falaram, saindo o resultado do exame você registra.
foi só isso. Mas eles vêm falando assim, com total certeza de que está tudo bem. E você olha ali, 2 doutores de branco na sua frente, sabe? Eles têm aquela placa assim, sou doutor, tenho a voz, tenho autoridade e tal. Exato. É assim. Aí você fala, tá bom, é assim. E fica tudo bem. Quer dizer, nunca houve um questionamento. Aí não houve um acompanhamento. O tanto que deveria, né? Digamos. No caso da minha filha, ela só fez cirurgia porque o testículo estava, como que se fala, Thaís? Teve que descer o testículo. Eles falam que estava interno. E fez cirurgias e depois tomou muito hormônio, só falaram, precisa tomar hormônio, porque assim vai o desenvolvimento normal, saudável. Mas nunca houve uma explicação adequada. Eu nunca soube exatamente o porquê do porquê. É tipo, nasce assim. Tá doente, vamos tomar um remédio. É bem assim, tá? Tá doente, vamos tomar um remédio. Essa era a noção que a gente tinha. E, gente, hoje minha filha é uma mulher trans. É o que Thaís falou. Ela transacionou de gênero, mas de um modo obrigatório. Foi impulsionada a... Por quê? Quando era lá atrás, desde o nascimento, a coisa não foi vista detalhadamente, não foi discutida, não foi pesquisada. E como que o médico não sabe? Fala para mim. Como que o médico não aprende isso? Ele tá lá para, na hora que nasce, ele olhar dos pés à cabeça e penso eu que de dentro para fora, se tá tudo bem. Aí não, acho que ele pegou assim e fez assim, acho que tem um negócio aqui. Eu acho que o que deve ser o mais incômodo, Thaís e Cássia, é essa sensação de descaso, né? Assim, não importa, tá bom, ó, é isso aí, tá? É muito preocupante e é muito assustador ao mesmo tempo, né, Cássia? Eu fico pensando assim, aí você levanta várias questões. Falta de preparo? Então, cadê a academia? Vamos rever isso? Porque a gente sabe que ele sai, principalmente com relação às pessoas LGBTQIA+, toda essa sopa de letrinha, nas academias, na faculdade, nos estudos todos, não tem informação, não tem aulas específicas, não tem material, não tem. Não é levado, não é dito, não é mostrado. Aí eles saem da academia e vão, vamos trabalhar. Entra uma pessoa LGBT na sala, ou vai tratar, ou vai cuidar disso, daquilo, não sabe nem como é que fala, que nome usa, não sabe o tratamento. E daí para mais começa uma série de descasos e de desconhecimento. Aí tem quem fale assim, poxa, mas o médico tem que se atualizar. Já é um outro ponto. Tem. Poderia. Mas não é questão básica que tinha que já trazer no currículo? Né? Então, ainda mais se trata se cuida desse tipo de questão, né? Acho que é essencial. Eu não sei. É um absurdo. Eu fui questionada, teve uma... eu gosto de lembrar isso porque foi uma médica. Eu faço parte do Mães pela Diversidade, né? Por minha filha ser uma pessoa trans, e eu lido muito com mães e pais de pessoas trans. Agora a questão intersexo, mas eu não achei uma mãe de intersexo para conversar. Não tem. Então, estou eu e Thaís aí dando a cara que é para ver se as pessoas... Né? É muito importante. E nessa questão, principalmente da mãe intersexo, cheguei numa reunião de mães, assim, né? Mais confraternização, veio uma outra mãe, médica, e perguntou para mim, Cássia, eu queria entender essa sua mudança. Por hora, assim, eu falei, Jesus, eu não pintei o cabelo, né? O meu óculos é o mesmo, que mudança? Do que ela tá falando? E ela, explica para mim. E eu falei, gente, eu falei para ela, olha, desculpa, mas que mudança você tá vendo em mim? Me fala, porque, né, faz tempo que a gente não se vê, eu não tava. Ela falou, essa coisa de você agora ser mãe de intersexo.
A pergunta foi bem assim, Que absurdo, Deus. As palavras, eu me lembrei as palavras, porque eu vou repetir essa coisa agora de você ser mãe de intersexo. É como se você tivesse acordado um dia, né, Cássio? Assim, não tenho o que fazer, deixa eu fazer vou criar aqui uma nova coisa para cuidar da minha vida. Não, eu gosto na letra T, já cansei, vou para a letra I agora. Então, e a pessoa é médica. Exato. Então, eu fiquei com essas duas questões na minha cabeça. Ela saiu despreparada, com certeza, né? Como muito, a culpa não é dela, mas é dela. Ela saiu despreparada e ela não se atualizou. E eu acho que nesse caso, Cássio, não sei se você e Thaís concordam comigo, assim, a ignorância é pior. A ignorância é pior porque alguém que teria que saber, não sabe. Tudo bem, teria condições de saber, teria condições de pesquisar. A gente não está falando de alguém que não tem acesso, que não tenha condições técnicas, que tenha alguma sorte de limitação para chegar a essas informações. Não, é claramente alguém que não está nem um pouco preocupada em ter uma melhor compreensão do que a gente está tratando, não é? Pois é, aí é horrível porque eu me deparo com essas questões, eu fico me lembrando que isso faz 26 anos e eu fico revoltada porque está tudo igual. Eu acho que esse o ponto é o mais assustador. Eu tinha até anotado aqui para relembrar isso. Se, o teu relato e o relato de Thaís, quando a gente coloca os dois juntos, mostra o quanto o Estado como um todo, o quanto a população como um todo, com todos, são totalmente... não estão nem aí, para usar a expressão popular, com a coisa. Que, se a gente for parar para pensar, o relato que você traz é um relato que tem mais de 25 anos, e o relato que Thaís traz é um relato que tem menos de 5 anos, e nada mudou. A sociedade muda, a sociedade evolui, a medicina evolui, tudo evolui. Só que a atenção a coisas que são essenciais, elementares, nucleares, continuam sendo ignoradas. Então, acho que é muito importante que você, Cássia, que você, Thaís, que a Abrai como um todo, coloque mesmo, dê um rosto para essa realidade, para que a gente possa começar a tentar fazer com que isso mude em alguma medida na nossa sociedade, porque é um número muito grande de pessoas que padecem das mesmas agruras que vocês padecem. Eu me comprometi com Thaís, né? Estou junto com ela na Abrai, justamente para ver se a gente acorda as mães, leva informação, traz elas para perto, esclarece coisas que deveria estar, o primeiro médico que detectou qualquer coisa que deveria estar falando para ela. Sem dúvida, é perfeita, a compreensão é perfeita. Cássia, eu agradeço demais a sua participação, foi ótimo poder contar contigo aqui, muitíssimo obrigado. Thaís, eu não sei se você tem mais alguma coisa que você queira trazer, agora que eu notei, eu estou aqui tão envolvido no bate-papo que a gente está conversando há 1h30 e eu sei que eu tinha te pedido 1 hora do seu tempo hoje para poder falar com a gente e eu acabei aqui me estendendo. Bom, os meus alunos estão acostumados, quando eu agarro na conversa aqui, eu vou longe, ainda mais com um tema que é tão caro a mim. Thaís, tem alguma outra coisa que você queira trazer? Gerson trouxe algumas informações aqui, que é um dos nossos pesquisadores, né, um dos estudantes lá da Universidade Federal da Bahia, disse também, trouxe a correlação do direito internacional, tudo mais, que é preponderante. A gente precisa, há mais de 20 anos, como Cássia trouxe, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais não, né? Algum cuidado, pelo menos, para tratar dessa questão de uma maneira séria no nosso país, né, Thaís? Então, o que eu queria deixar, assim, mais até para fechar um pouco o assunto, a gente tem as mães que nos procuram, mães de bebês, mães de crianças pequenas. Elas normalmente vêm, elas buscam informação, elas entendem os filhos como a minha filha é uma menina intersexo, um menino intersexo. Algumas lamentam ter tido acesso às informações depois que já foi feita a cirurgia. Teve 2 mães esse ano que preferiram preservar os órgãos dos filhos para a puberdade, depois de conversar com a gente. Hoje tinha 2 mães, elas vêm, elas procuram.
Mas eu compreendo que, às vezes a gente pensa assim, precisamos de mais mães falando. Eu entendo que nem todo mundo mora numa cidade, se você expor a situação, vai ser bem complicado. Exato. A Cássia já é uma mãe envolvida com a militância trans, então, tranquilo ela falar. Eu falar já era da área de gênero, mas eu vejo muitas mulheres assim, tipo, a ponto de Sim. falar assim, meu marido quer que eu opere minha filha. Se ele falou que eu não operar, ele vai separar de mim. E aí, Que é um outro sabe? absurdo. Então tem tudo aí, uma série de violência, entre a violência doméstica até aí no meio. Tem uma Sim. criança que, na hora que o bebê nasceu e viu, é hermafrodita, o pai foi embora, na própria maternidade, nunca mais foi visitar, a criança está com Que 4 absurdo. anos, entendeu? Só paga a pensão, mas não quer nem saber, isso aí não é minha filha. Então, assim, é isso que essas mães trazem, elas trazem não só a demanda da questão do registro, da cirurgia ou não cirurgia, mas a questão também da violência familiar, violência doméstica, então envolve muita coisa. E nos adultos, a gente vê que há muitos anos atrás, até hoje, em alguns serviços, é orientado a opera, mantém segredo da criança. E esse segredo, na adolescência, na vida adulta, quando descobre, uma hora vai descobrir, gera Claro. brigas familiares terríveis. Então, essa questão da violência doméstica acaba. Eu tenho pessoas assim, jovens intersexos, que têm medida protetiva do pai e da mãe, porque quando descobriu que. Exato. Então, assim, é muito complexo, é um debate assim, para pesquisa, para contribuição. A gente tem um grupo de pessoas que a gente pede apoio, é até muito bom você ter oferecido, que a gente precisa. Que a gente até fala assim, que quando a gente precisa, a gente procura mesmo. E até do teu livro, eu ia até falar, vou pedir um para a porque a gente precisa, a gente está se fortalecendo, constituindo agora, né, de forma mais regular mesmo, né, regularizada. Então, assim, o que fica é essa questão da luta, e uma luta que tem muito no movimento trans, que o movimento intersexo adotou também, é o nada de nós sem nós, né? Que é muito importante. Teve às vezes as pessoas procuram a gente e, igual aconteceu esses dias, uma pessoa oferecendo ajuda para a gente, e aí, quando ela foi falar no que ela queria ajudar, era na instância do direito, ela não sabia, por exemplo, da lei do sexo ignorado, ela não sabia um monte de coisa. Então, eu falo sempre assim, quando a gente for falar de um assunto, procurar as pessoas, os sujeitos. Sim. Eu não posso fazer uma pesquisa sobre, igual aconteceu, a menina fez uma pesquisa sobre intersexo, mas ela nunca teve contato nem conversou com ninguém intersexo na vida. E hoje é muito fácil ter contato. Você vai na rede social, você vai achar. Por exemplo, vai ter a Johnny Freitas, ela está na mídia sempre. A Mel agora está um pouco afastado, mas tem várias pessoas. O O Amel tá Che, melhor, Thaís, por falar nisso? ele tá em casa, se recuperando, Que bom. tem conversado, mas ele não está assim. Ele pediu para se afastar um pouco dos grupos e tal, mas eu tenho Natural, né? conversado com ele diariamente. Que bom, Mas que a bom. cabeça dele tá funcionando, ele tá bem, assim, tá crítico e tal, aquele jeito dele. Então, assim, eu fiquei até feliz, porque eu vi assim, gente, ele lembra de tudo, que a gente tinha medo dele. Então, assim, mas ele tá bem, é que ainda tá na recuperação, não tá podendo ficar em pé ainda, então tem algumas coisas que ainda estão bem. É demorado, né? Natural. É, Mas, Thaís, mas poxa vida, assim, muito, muito obrigado, de verdade. Assim, eu peço desculpas se eu pareci consternado durante muito tempo, mas assim, é uma coisa que me incomoda demais a gente ver certas situações, certas atitudes, certas condutas da sociedade, do Estado, dos médicos. Então, acho que a sua fala ela é muito importante para um grupo de pesquisa como o meu, porque consegue trazer algum tipo de informação que não venha dos livros só, mas que venha de alguém que vivencia, né, toda essa realidade, que luta por essa busca do mínimo indispensável do direito a toda e qualquer pessoa. Então, é muito, muito importante. Eu só posso agradecer demais, agradeço em meu nome, agradeço em nome da Universidade Federal da Bahia, agradeço em nome dos meus pesquisadores, vou pedir para que quem não pôde acompanhar, que assista depois, quando eu conseguir subir essa nossa gravação para o YouTube, para que
o seu relato é muito importante mesmo, e acho que tudo isso que você traz é preponderante para que a gente possa tentar fazer uma sociedade melhor como um todo. Então, Thaís, muito, muito obrigado mesmo. E depois, se você quiser também, outro dia, trazer uma pessoa intersex para falar também, eu falo com ele. Seria perfeito. Já tá pré-agendado. Se a gente não conseguir nesse período de pandemia, quando eu efetivamente voltar com as aulas presenciais lá na faculdade, a gente faz um link desse e consegue conversar. Eu acho que é muito importante, é preponderante sim. Tá bom? Você tem mais algum recado que você queira dar, Thaís, alguma coisa que você queira falar? O espaço é teu. Agradecer o convite, a participação, de estar levando a pauta. A gente fala, uma coisa que eu queria deixar clara, que o conceito mesmo de intersexo, a gente fala que está em permanente construção, não é algo fechado. Por isso que a gente até debate, nossa, uns anos atrás a gente falava de tal forma, agora fala assim, e daqui a outro tempo talvez esteja falando diferente, porque a sociedade, as demandas, as causas, elas vão se modificando conforme as necessidades sociais e tal. Então, é nessa visão, é nessa perspectiva mesmo de constante aprendizado, né, que a gente trabalha. Então, assim, e acho que independentemente do nome que venha a ser usado, se é intersexo, intersexual, intersexo, em maiúsculo e minúsculo, tem que ter a garantia. Se é síndrome, essas mutilações não podem continuar acontecendo Exato. E um bebê tem que ter direito a ter um nome a existir perante a lei. Meu filho ficou sem cartão SUS, sem convênio, eu fiquei sem auxílio maternidade, até sair. Então, assim, não é certo. Então, pensar nisso. Não é a classificação ou a nomenclatura que se dê à pessoa que vai fazer diferença se ela tem ou não tem direitos a serem garantidos. Eu acho que é esse o ponto crucial. A gente pode discutir qual é o nome mais adequado, não tem problema, mas a gente não pode permitir que uma pessoa, por conta de uma adequação de nomenclatura, não tenha acesso a direitos. Então, acho que a nossa busca, ela é a mesma, né? Porque, assim, a luta, eles falam assim, registrar sem sexo. Como vai ficar para servir o exército, a aposentadoria? Ixi, vai longe. Depois a gente briga por causa disso, né? Assim. Mas tá bom, obrigada. Muitíssimo obrigado, Thaís. Tá, obrigada.